Hoje eu quero falar sobre zona de guerra. Today I want to talk about a war Esse é o zone. tema da mensagem de hoje. This War is zone. this is the message theme this morning. E é interessante porque a gente está vendo conflitos acontecendo na It's Ucrânia. interesting because we see conflicts happening in the Ukraine. A gente vê conflitos acontecendo internamente no Brasil. We see conflicts happening internally in Brazil. Se a gente for pegar e comparar com o exterior, If we start comparing this with a gente overseas, enfrenta no Rio de Janeiro, por exemplo, é quase que uma guerra civil. what we see in Rio de Janeiro, for example, it's almost like an internal war. Isso não é novo. Há uma década atrás a gente tinha outros conflitos. And this is not anything new. A Outras decade ago guerras. we had other conflicts, other wars. E o que eu queria compartilhar com você, And what I'd like to share with eu you, estava ontem completamente mergulhado aqui. yesterday I no was que Deus completely fez. surrendered with everything that God was E eu doing. tava encharcado, eu tava de olhos fechados, eu And I was senti like tanto poder flooded. fluindo. There's so many power that's flowing in this place. Mas Deus falou comigo, por mais que você esteja em paz, But God spoke to me, even when you are at existem peace, batalhas ao teu redor. there are battles happening around you. Então você precisa entender So you need to understand. que para onde você for, So wherever you a go, paz está em você, the peace is in mas as you, batalhas estão ao seu redor. but the battles are going to be Não around guarda you. isso em nome de Jesus. Keep this in Jesus' name. A paz não está em um lugar. The peace is not in one specific A paz place. está em um nome. Peace is in a specific A name. paz está em uma pessoa. Peace is a specific A person. paz foi depositada em uma presença. Peace was deposited in a presence. Agora as batalhas, But the battles, elas não acontecem em alguns momentos. they don't happen in specific Elas moments. acontecem do dia que você nasce. They start from the Eu vou um day pouco you're além. born. Elas acontecem no dia que você passou a ser gerado. They start happening from the Até o day seu that you were último dia born, aqui na terra. from the last day that you're here on this As earth. batalhas acontecem todo o tempo, tentando roubar o teu coração, Battles happen all the time, trying to take the peace away from your tentando heart, roubar a tua alegria, try to take away your joy, tentando distrair você, to try to distract you, tentando desanimar você. to try to bring you Mas down. a palavra diz que as armas But com the- as quais nós But lutamos, the Bible says that the spiritual weapons that we carry, elas não são carnais, they're not carnal, mas elas são poderosas em Deus but they're powerful in para God destruir fortalezas to destroy e todo tipo strongholds de pensamento and all kinds of que tem nos thoughts afastado de Deus. that lead us away from Irmão, God. você pode declarar em nome de Jesus. Brothers, can you declare Diga, in Jesus' por mais name? que haja guerra ao meu redor, Say, even if there's war around diga, o me, meu interior permanece em paz. my interior remains in Talvez peace. não é o que você está vivendo, mas você pode declarar isso Maybe para it's que not se what torne you're uma living, but realidade. can you Declare, declare o this meu into interior, reality? My diga, permanece em interior paz. remains in diga, a peace. paz que excede todo entendimento, The peace that surpasses all understanding decidiu habitar em mim. decided to make home in me. E é louco isso porque eu estava tendo exatamente essa visão. And this is crazy because I had this vision Como se eu desse actually, passos as if I was taking e steps essa zona de guerra ao and meu this redor, war zone around me ela fosse para onde eu fosse would também. actually go wherever I go, would follow me. Deus falou comigo, filho, as batalhas, And God spoke to me, os son, gigantes, as battles, tempestades, giants, as storms, palavras contrárias, contrary as words armas spoken forjadas against contra you, você, worms that are forged todo against levante do you, inferno, everything that hell principados, raises against you, potestades, eles estão ao teu redor. demonic forces are around you. Mas isso não significa uma ausência da minha presença. But that doesn't mean that my presence is Porque o fato de absent. você estar de pé Because the fact that you're é porque eu standing ainda luto por você. is because I'm still fighting for Irmão, o you. fato de você estar de pé em Brother, 2022 the fact that you're standing é in sinal claro 2022 is a de clear que tudo que se sign levantou contra that você everything has risen não against foi you mais poderoso was not more do que o powerful poder de Deus que em você than the habita. power of God that Você crê inhabits nisso? in you. Do you Você believe pode this? celebrar Jesus Can no you seu lugar? celebrate Jesus in your Sabe, é seat? interessante You know, it's very interesting porque é uma realidade, because it's a é uma reality. verdade, It's true. mas pelo fato da gente ouvir tanto isso, But the fact that we hear this so às much, vezes a gente torna vulgar sometimes it just feels, uma declaração que é tão it poderosa. seems vulgar, it seems senseless, something that's so O powerful. fato da gente ouvir tantas vezes a mesma The coisa fact that we hear something so, faz com que a so gente torne often, como banal, it sort of becomes algo que continua sendo meaningless, sobrenatural. something that's actually supernatural. Maior é o que está em você Greater is the one who's do in que you tudo que se levanta ao than seu redor. everything that rises around you, O against Senhor é o teu you. refúgio, a tua The fortaleza, Lord is your refuge and your socorro strength, presente na hora da angústia. your fortress, present Sabe, eu tô help in a time compartilhando of isso. tribulation. E eu acabei de fazer um anúncio aqui. I just made an announcement E here, eu fiz questão de fazer esse anúncio primeiro na minha igreja, antes de falar pela internet. and I wanted to make sure to make this announcement in my church Senhor before I abriu as release it portas da online. nação. That God opened the doors of the Deus está nation. fazendo algo sobrenatural. God is doing something No lugar da supernatural. Fórmula 1 e do Lula Palusa, That instead of Formula a 1 or gente vai estar Lollapalooza, levantando um clamor pela nação. we're going to be raising a cry out Deus for está the abrindo nation. portas de God cidade, is opening doors in movendo cities, prefeitos. moving mayors, Mas tudo isso não veio sentado no sofá, but none of this
came with me Ou sitting on the aconteceu do couch, nada. or just happened out of Alguns nowhere. meses atrás você me ouviu falando. Certain months ago, you heard me Eu saying estava abrindo mão that I was de todos os recursos para fazer a cruzada. giving away a lot of resources in order to Já actually tinha open mais the de meio milhão crusade. na conta. There was more than $500,000. Uma projeção de 1,5 milhão para a gente ainda vender de tickets. About 1.5 million that we would sell in ticket Mas quando eu sales. decidi derramar isso para o But Senhor, when I decided to eu pour fiz that out as an propósito com offering, Ele. I made a Eu covenant with falei, Deus, eu God. não vou pedir I para nenhum said, God, empresário I'm not going to ask any aquilo que eu creio que businessman já está disponível no what I Senhor. believe that's already available Eu in não vou you. ficar pedindo, I'm not going to be eu asking. não vou ficar dando a entender o que eu preciso. I'm not going to be giving O indirects. Senhor vai mover a provisão You will bring e o Senhor vai provision, suprir a necessidade. and you're going to bring supply Então eu for quero the que você need. entenda uma coisa, irmão. So I want you to understand something, O brother. fato de coisas estarem acontecendo The fact that things are actually não happening, significa que batalhas também não estão se it levantando. doesn't mean that battles are not rising. Agora eu preciso ter um entendimento que antes de toda batalha, But I need you to understand that Deus já before me deu every uma battle, palavra. God's already given me a word. antes de qualquer batalha que você enfrente em Before any 2022, word that you face in já existe 2022, uma palavra de Deus para o there's final already de 2022 a word e from para o God início for de the end of 2023 2022 and the e beginning para o of final de 2023 2023 and for the end of e para o 2023 início de and for the 2024. beginning of 2024. Então você tem que ouvir o que os céus dizem So a teu you respeito need to hear what heavens are caminhar saying com over you convicção em and direção walk in àquilo que você conviction ouviu. and direction based on what you Deus me heard. deu uma palavra para 2022. So God's giving me a word for A igreja vai 2022. expandir, The church is going to você vai expand. voltar para o Brasil, You're going to go back to vai fazer Brazil. cruzadas no meu nome You're lá going to do crusades in my name there. e eu vou ser com você. And I'm going to be Nada vai with you. faltar. Nothing is going to be Então lacking. quando um obstáculo se levanta, So when obstacles você rise precisa against you, decidir para onde está you o need seu to olhar. decide where your Irmão, olha side, para your mim, vision is. tem muita Look gente at me. parando There's a lot of people porque stopping está olhando mais para a batalha because they're focused do more que tem on olhado the para a battle promessa. than the promise. O salmista ele fala de um determinado momento Psalmist speaks about a specific em moment que ele eleva os olhos aos montes that he lifts his eyes to the e ele mountains faz uma pergunta. Ele fala: de onde vem o meu and he socorro? asks the question, where does my help come from? Eleva os meus olhos aos montes. I lift up my eyes to the heavens, to vem the o meu mountains. socorro? Where does my help come from? Irmão, aquele contexto em que o salmista está inserido Brother, that context that the psalmist is speaking about, fala a respeito de uma série de imagens de outros deuses no alto daquelas it montanhas. speaks of a lot of false idols, images that were all O over the salmista não está mountains. dizendo que ele não tinha nenhuma opção a quem recorrer. The psalmist is not just saying that he didn't Vocês have estão any other comigo? options to run Amém? to. Olha para mim. Are you with me? Look Pega at essa me. chave. Take this key. O problema é que a gente utiliza o poder de Deus The problem is that we utilize the power muitas of vezes God como último recurso, many times as the last quando todos resource os outros se esgotam. when all the other A resources run declaração do out. salmista The declaration of the não é psalmist, todos os recursos acabaram. it's not like, oh, E all agora, o que resources eu are vou over, fazer? and De now onde what vem am o I meu going to do? socorro? Where does my help come from? Não, não é isso que ele está No, falando. that's not what he's Ele saying. está dizendo: eu tenho todas as He's opções, de saying I socorro, have all the resources mas available, eu escolhi ficar com só uma but delas. I've chosen to have only one. O meu socorro vem do Senhor, My help comes from que the fez Lord, os céus e a who terra. made heavens and earth. É o mesmo salmista que está declarando que mesmo que eu ande por um vale de The sombras de same psalmist morte, is saying, even if I walk through the mal shadow nenhum eu of the valley temerei, of darkness, I'm not going to porque fear nothing, tu estás because you comigo. are with me. A tua vara e o teu cajado me consolam. Your staff console me. 2 Coríntios 10:4 2 Corinthians fala a 10:4 respeito de armas com as quais nós lutamos. speak about weapons through which we As fight armas com with. as quais lutamos, The weapons through which we fight let's with, go, não são humanas. they're not human. Pelo contrário, são On poderosas the em Deus contrary, they're powerful para in destruir God fortalezas. to destroy strongholds. Irmão, olha para mim. Look at me for a second. O problema não é você viver cercado por batalha. The problem is not that you are surrounded by O battles. problema é quando o nosso interior, The problem is when our sempre interior is always in a conflict. gente está fraco por fora, We are weak on Porque the tá fraco por outside dentro. because we're weak on the estamos inside. vivendo confusão fora, We're living confusion estamos outwardly confusos dentro. because we're confused estamos enfrentando inwardly. caos fora, We're facing porque chaos estamos outside enfrentando caos because dentro. we're facing chaos inside. O que eu queria liberar sobre vocês What I'd antes da like gente to release continuar com upon esse you fluir, before we continue in this é que as atmosphere flowing, batalhas sempre vão fazer parte da tua the história. battles will always be a part Mas of your existe story. uma paz que excede todo But there's a entendimento, peace that que surpasses vai all te guiar em understanding, veredas, vai te levar em pastos that's going to verdejantes, take you in green vai te guiar pastures, mansamente em águas that's going to tranquilas. lead you into calm Você vai ver Deus waters. aumentando a tua You're patente, going to see God você vai ver Deus te raising levando a you. lugares mais You're going to altos. see God elevating, rising Você vai you. perceber que os ruídos da batalha não te amedrontam You're going to mais. hear that the sounds of battle do O no longer som scare das you. ondas altas não te amedrontam The mais. sound of the high waves will A no altura longer dos gigantes scare não you. te amedrontam The mais. size of the giants will no O poder longer do scare fogo you. e das fornalhas não te The amedrontam power of the mais. furnace Porque will eu no já
já don't vi get Deus scared, fazer no because passado. I've seen God do it in the E eu sei, o past, mesmo Deus vai fazer no and the same presente. God's going to do it in the present. Maior é o que está em mim Greater is the one who's in do que me tudo que se levanta ao than meu redor. everything that rises Você against pode me fechar os around seus me. olhos, Can you levantar close suas your mãos. eyes and raise your hands? Eu quero liberar algo sobre você. I want to release something over you. Eu declaro em nome de Jesus, I declare você in Jesus' nesse ano de name. 2022, This year, 2022, parando de perder tempo, stopping wasting your olhando para os time, problemas, staring at your problems, começando a ganhar novas and you patentes, begin to gain mantendo new o teu olhar ground fixo nas promessas. with your fixed gaze in the A palavra de promises. Deus The fala Word of God a says, respeito de Jesus, in regards to o autor e Jesus, consumador da nossa the fé. author and consumer of A our Bíblia diz faith. que ele manteve os olhos fitos na The Bible promessa. says that he kept his eyes fixed on the promise. E pela expectativa que ele tinha And naquilo que through lhe his foi prometido, expectation, based on ele what's been enfrentou a promised to vergonha, him, he faced dor, shame, a pain, morte, death, a cruz. cross. E a Bíblia diz que a gente precisa fazer a mesma coisa And the Bible says we need to do the para que a same gente não se thing, canse nem desanime. so we don't get tired and we don't get Irmão, eu quero liberar algo sobre você. exhausted. I want to release something Coisas upon vão you. tentar te distrair nesse ano, Things are going to try to distract you mas this mantenha o year. teu olhar fixo nas suas Fix your promessas. eyes gazed on your Existem opiniões promises. de homens te cercando, There's opinions of men mas existe circling uma palavra around de you, Deus te movendo. but there's a word of God moving Existem armas you. contrárias sendo forjadas There are contra weapons você, being forged mas against you, existem armas espirituais que batalham por but there are você. spiritual weapons that are fighting for you. Existem opiniões e ruídos There are e barulho opinions lá and fora, sounds and noise outside, mas existe uma paz que excede todo but entendimento. there's peace that surpasses all Guardando o seu understanding, interior. guarding your inside. Exatamente agora. Exactly Você now, in pode this curvar a tua moment. cabeça em nome de Can you Jesus. bow your heads in Jesus' name? Eu queria liberar a paz que excede todo entendimento I sobre want to você. release this peace that surpasses all Pai, nós understanding declaramos upon em nome de you. Jesus Father, we declare in uma Jesus' igreja name, forte, a strong church, uma igreja que não se amedronta, a strong that does not uma igreja fear, que não tem medo de batalha. a church that does Pelo not fear contrário, battles. In the contrary, Nós on the cremos que opposite, viveremos de glória em we glória, believe we're going to live from glory to porque nos glory, moveremos de batalha em because batalha. we will move from battle to battle. Nós declaramos em nome de We Jesus, declare Pai, in Jesus' name, Father, paz que excede todo entendimento, peace that surpasses nos all guiando understanding, mansamente, guiding us mesmo calmly. que haja caos ao nosso redor. Even if there's chaos around us, Reinaremos sobre o caos, we will reign over andaremos chaos. sobre as águas, We will walk through the viveremos waters. milagres de provisão, We will live from miracle milagres de provision, cura, miracles viveremos and healing. milagres We release todos os dias miracles da nossa daily, vida. E por mais que daily in tudo our tenta lives. se levantar para nos Even parar, if things stand against existe us uma to stop palavra us, que nos move. there's a word that Se moves Deus é us. por nós, If God is for quem us, será contra who nós? will be against us? Agindo Deus em nosso favor, If God moves in quem my favor, impedirá o seu agir? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. João 15:5, na versão a mensagem diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão. Separados, vocês não podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim, e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos que as suas petições serão atendidas. É dessa maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. 2 pontos. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 2,8: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Alguém está feliz com Jesus ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Acho que eu nunca falei sobre isso. Se eu falei, eu devo ter falado em um momento. Mas eu lembro que eu estou casado há 15 anos. Eu lembro que há uns 13 anos atrás
eu e a Kezinha, a gente liderava jovens numa cidade chamada Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro. E a gente gostava de ir com jovens para um monte de oração que tinha lá. E eu lembro de muitas experiências que eu tive com Deus nesse monte, mas um dia em especial me marcou. Eu lembro que eu estava em prantos, eu estava completamente rendido, e quando eu abri os olhos eu vi aquela cidade toda iluminada, e eu pedi algo para Deus. Eu só não sabia o tamanho do que eu estava pedindo. Eu falei: Deus, me dá essa geração por herança. Deus, me dá essa geração por herança, me dá essa geração por herança. Mas eu estava pedindo uma geração de jovens na minha cidade. Eu liderava jovens em Cabo Frio, eu estava pedindo para que Deus me desse a oportunidade de gerar um avivamento na geração daquela cidade. E naquele dia eu lembro que Deus falou comigo: eu me agradei do teu coração, eu me agradei do que você me pediu. Eu lembro que 3 meses que a gente tinha se mudado para Orlando, era a época do Descende, eu e a Kezinha, a gente passava muitos perrengues ainda, se adaptando. Quem está aqui no início sabe como que é. Samuca tinha mandado nos grupos perguntando se alguém tinha algum móvel para doar. Todos os nossos móveis foram doados. A gente começou a escolher móvel para casa depois de uns 2 anos morando aqui. Eu lembro que eu comprei um Jeep Liberty que tinha quase 200 mil milhas, e eu alugava para um pintor mexicano. Toda sexta-feira eu ia na IKEA, recebia $150 de aluguel, e aquilo ajudava a compor a renda. Então, durante o Descende, os meus amigos vieram para cá e alugaram carros esportivos, ficaram em bons hotéis, e eles vieram para o Descende. Durante o Descende eu estava aqui alugando carro para pintor, tentando compor renda e liderando os jovens. Mas naquela semana do Descende, a gente teve na nossa igreja um evento chamado Flame Week. Quantos lembram do Flame Week? Eu lembro que eu estava sentado e eu peguei um cara aleatório no palco. Eu falei: Pai, eu nunca faço isso, mas hoje eu preciso de uma direção clara, e eu queria que você usasse aquela pessoa para falar comigo. Se aquela pessoa falar algo para mim, eu sei que é o Senhor quem está falando. Usa ele, Pai, para me dar direções. Eu estou tentando entender, eu estou tentando discernir. Está tudo tão confuso. Eu lembro que durante um culto inteiro, ele foi a única pessoa que não pegou o microfone para falar. E aí acaba o culto, aquele homem pega o microfone, e eu falo: uau, vai ser agora, ele vai liberar uma palavra, vai mudar a minha vida. E ele pega o microfone e fala: pessoal, daqui a 5 minutos, todo mundo na van, não se atrasem. E ele solta o microfone. E aí eu abaixo minha cabeça e começo a orar. E eu falo: Pai, obrigado, eu sei que o Senhor vai usar alguém para falar comigo. Eu preciso tanto dessa direção, Pai. Eu estou aqui, eu preciso de uma palavra tua. Enquanto eu estou orando, alguém bate no meu ombro. E aí quando eu olho, era ele. Ele fala: posso orar por você? Eu falei: pelo amor de Deus, você entende inglês? Eu falei: não. Aí ele chamou um tradutor e falou: grava o que eu vou falar. E ele orou por 17 minutos. E uma das palavras que ele liberou foi: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Irmão, uma semana depois um vídeo viraliza, e outro, e outro, e outro. 4 meses depois eu estou na Europa orando por jogadores de futebol, e orando por pessoas que eu nunca imaginei, e Deus me usando para curar pessoas. Eu vivi isso, de um jogador na Europa se machucar, e o empresário me levar para orar por ele, por cura. 4 meses antes eu estava alugando carro, irmão, para sobreviver. 4 meses depois, Deus estava me levando para nações e cumprindo a palavra. E todas as vezes que alguém dava um testemunho, eu lembrava dessa palavra: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Por que eu estou falando isso? Porque você pode estar nesse momento como eu estava no monte clamando. Você pode estar nesse momento como eu estava em Orlando, sendo relembrado da promessa. Ou você pode estar nesse momento em que eu estou vivendo o cumprimento dela. Mas independente do momento que você está, eu quero te lembrar que se você estiver plantado em Deus, você e a sua casa florescerão. Você e a sua casa vão ver o melhor ano da sua vida se você se mover por uma palavra e não pelas opiniões. Se você se mover por uma promessa e não pelo que os outros pensam. Se você se mover por aquilo que Deus te mostrou para o futuro e não pelas circunstâncias. Talvez as circunstâncias presentes sejam desafiadoras. Talvez você não tenha o que precisa ter, não saiba o que precisa saber. Mas Deus está lembrando para alguém aqui nessa manhã: não é sobre o que você tem, é sobre o que eu sou. Eu sou o que você precisa. Deus está dizendo para alguém enfermo nessa manhã: filho, muito prazer, eu sou a cura, eu sou
o Jeová Rafá. Deus está lembrando para alguém que precisa de provisão, socorro financeiro nessa manhã. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Deus da provisão. Deus está lembrando para alguém que está com medo, ansioso, preocupado. Deus está dizendo: eu sou aquele que luta as suas batalhas. Eu sou aquele que vai à frente das suas guerras. Não há nada que eu não possa fazer. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu declaro em nome de Jesus, 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nesse lugar? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Pede-me, eu te darei as nações por herança, os confins da terra como a tua propriedade. Eu tenho 5 minutos para finalizar. Amém. Vocês são lindos, vocês são incríveis. Mas eu tenho que correr, senão daqui a pouco acaba o meu tempo, a banda sobe e não vai ser legal. Sabe uma coisa interessante sobre os bonsais? Que Deus me ensinou enquanto eu pregava sobre eles. Pega isso aqui, irmão. Eu estava pregando sobre isso em Alphaville e Deus disse: filho, você sabe por que quando a árvore é pequena, o fruto é pequeno? Porque quando os galhos são frágeis, eles não suportam os frutos muito grandes. Pega isso aqui, irmão. Tem muita gente questionando a quantidade e o tamanho dos frutos, quando deveria estar se preocupando com a força dos seus galhos. Não reclame daquilo que você não tem estrutura ainda para suportar. Isso não é punição, isso é zelo. Por que a gente não frutifica enquanto não está pronto para frutificar? Porque se você coloca um fruto num tamanho normal, numa árvore que se tornou anã, o fruto vai quebrar o galho. O fruto vai romper a estrutura, o fruto vai trazer morte ao invés de vida. Irmão, por que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente quer no momento em que a gente quer? Porque Ele está zelando por você. Não é punição, é zelo. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Se Deus tivesse me confiado aquilo que me confiou no tempo presente, há 10 anos atrás, eu teria me perdido ou deslumbrado. Se Deus tivesse me confiando aquilo que Ele vai me confiar nos próximos 10 anos, no tempo presente, talvez eu não saberia lidar com tudo que Ele vai me confiar. Então é por isso que Deus, Ele sempre vai gerar em você uma frutificação proporcional às suas raízes e aos seus galhos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe qual é o problema? É que os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Fala para quem está do seu lado: os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Me dá um exemplo, pastor. Já viu aquele cara que sonhava em ter uma família e hoje ele vive reclamando dos desafios que é ter uma família? Cara, não aguento mais a minha esposa. Cara, não aguento mais, eu chego em casa, meus filhos choram, não consigo dormir, meu filho chora toda noite, ele acorda de madrugada, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que dar mamadeira. Cara, eu não aguento mais, os funcionários, toda hora é um problema, é um problema trabalhista, é um problema de algum funcionário me deixando, eu tenho que recomeçar. Eu ensinei a profissão para ele, ele montou um próprio negócio e agora ele saiu e montou a própria empresa. Irmão, não reclame daquilo que um dia chorando você pediu para ter. Só tem problemas na empresa quem é empresário. Só tem problema com os filhos quem é pai. Alguém comigo aqui? Só tem desafios para lidar com a imigração na América quem entrou na América. Só tem problemas para gerenciar o desafio que é uma igreja quem lidera uma igreja. Você consegue imaginar? Lá em Alphaville a gente tem 15 mil pessoas por semana. Somos quase 70 funcionários só no nosso staff, no núcleo principal. Batizamos 14 mil pessoas no último batismo, ficamos quase 3 horas na água. Agora eu posso reclamar que o batismo está demorando demais, ou eu posso me constranger e lembrar que em algum momento eu chorei pedindo para viver algo parecido com isso, mas eu nunca imaginei que eu viveria algo perto disso. Irmão, só tem um problema de ficar 3 horas nas águas batizando quem batiza mais de 1.800 pessoas numa tarde. Alguém comigo aqui? Então guarda isso. Os frutos se tornam um peso para quem não tem estrutura. Você pediu para uma família? Lidere ela. Você pediu para uma empresa? Governe ela.
Você pediu pelo chamado, seja fiel a Ele. Você pediu para vir para uma outra nação, enfrente de cabeça erguida os desafios de ser estrangeiro numa terra estranha. Você já pensou se a gente perdesse tudo que a gente reclama? Já imaginou se um dia Deus removesse da nossa história tudo que a gente reclama? Você fala, não aguento mais a minha mulher. Pum, viúvo. Cara, não aguento mais esse trabalho. Demitido. Não aguento mais essa empresa, falido. Não aguento mais essa igreja, desigrejado. Você já imaginou? Não aguento mais esse cabelo. Careca. Foi mal o capacete, perdão. Nada pessoal. A gente não pode reclamar daquilo que um dia a gente chorou para ter. Você está comigo? E a última coisa para eu finalizar. Quando eu pedi um bonsai ontem, uma pessoa da produção levou lá em casa. Pastor, fui lá num japonês pegar o bonsai. Eu falei, mano, esquece. Porque lá em Alphaville a gente comprou na Leroy Merlin, era tão feio que eu falei, se a gente pegasse 2 galhos e enterrasse na terra, era igual. Pensa num bonsai feio. Eu falei, isso aqui não é um bonsai, isso aqui é um broto, gente. Pegaram um broto, botaram no vaso, escreveram bonsai. Aí vim pra Orlando, cara, tô indo num japonês pegar. Eu falei, esquece Orlando, irmão. Deve ser tipo do Avatar, aquela árvore da vida do Animal Kingdom. Aí chegou o bonsai. Aí eu falei, mano, ele é de plástico? Ele falou, pastor, tem problema? Eu falei, tem. Qual que é o problema, pastor? Ninguém vai ver de longe. Eu falei, mas árvores de plástico não frutificam. Aí Deus falou comigo, entrou na mensagem ontem de madrugada, a última chave. Tudo que é artificial é estéril. Pega isso aqui, irmão. Tudo que é artificial é estéril. Então, não se preocupe em parecer ser. Porque Deus não unge quem você finge ser. Deus unge quem você é. Você está comigo? Recebe isso aqui em nome de Jesus. Deus não unge personagens. Deus unge pessoas. Você nunca vai ver um Mickey ungido. Por quê? Porque é um personagem, não existe, é fictício, é artificial. Mas você e a sua casa podem caminhar debaixo de uma unção de Deus. Você nunca vai ver alguém que é fake fluindo na unção. Por quê? Porque Deus não capacita algo que não foi gerado nele. Você nunca vai ver um ministério fake frutificando. Você nunca vai ver um ministro fake frutificando. Você nunca vai ver uma pessoa fake frutificando. Por quê? Porque tudo que é artificial é estéril. Mas aquilo que está plantado em Deus, diz a palavra de Deus, florescerá. Você recebe isso? Então fica de pé no teu lugar. Eu quero profetizar sobre você. Levante suas mãos, feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a sua boca, libera o seu som. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre. Feche teus olhos. Eu quero profetizar a palavra sobre você. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Olha o que a palavra de Deus diz. Isaías 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião: o seu Deus reina.
Quem pode dizer glória a Deus por isso? Como são belos os montes os pés daqueles que carregam uma boa nova. Sabe, uma das primeiras tentações de um jovem ministro, eu vou falar e você vai pensar talvez até no nome de alguns jovens pregadores. A gente acha que o fato da gente ser cético, crítico, pragmático, isso demonstra profundidade, maturidade, seriedade. Tem pessoas que vão criticar minha teologia e vão dizer que eu sou triunfalista ou positivista. Você acredita que tudo vai ficar bem? Não, eu não acredito. Eu tenho uma firme convicção. Mas isso não é positivismo, isso é coerência. O evangelho que me alcançou fala a respeito de um Deus que enfrentou a morte, mas ao terceiro dia venceu a morte para me dar acesso à ressurreição também. Fala a respeito de um Deus que caminhou sobre as águas, que falou com o mar e o mar ouviu e obedeceu. Falou com o vento ouviu e se aquietou. Falou com Lázaro, Lázaro ressuscitou. Falou com plantas e aquela figueira nunca mais gerou frutos. Fala a respeito de um Deus que supriu necessidades, que com 5 pães e 2 peixinhos alimentou multidões. Fala a respeito de um Deus que curou enfermos, paralíticos passaram a andar a partir de um toque. A sombra de Pedro, que antes era só um pescador de peixes, agora curava à medida que ele caminhava pelas ruas da cidade. Não dá para ler os evangelhos e esperar de Deus algo diferente de quem Ele é, porque a palavra de Deus também diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não há variação no seu humor, não há variação na sua personalidade, não há variação na sua conduta, não há variação nas realidades do reino de Deus. Não é um reino que muda de geração em geração, é um reino que se estabelece de geração em geração. Então não dá para ser pessimista carregando a própria vida de Deus dentro de si. Alguém está comigo? Diga amém. Não, Deus não nos chamou para sermos profetas do caos. E se tudo que você vê em relação à igreja é mal, é muito provável que o problema não seja a igreja que você vê, mas seja os seus olhos. Porque a Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, em quão profundas trevas estão. A gente fala de dízimos e ofertas, os meus olhos já veem maldade. A gente fala de curas, se alguém foi curado, os meus olhos têm desconfiança. O problema não é da cura, não é da liberalidade em ofertar. Talvez seja a perspectiva com que eu vejo as coisas. Agora guarda isso aqui. A direção do meu olhar define a direção dos meus passos. Eu já tive loja em shopping e uma das coisas que eu aprendi nos shoppings é que quando eles constroem os corredores, os banheiros, por exemplo, e pontos de acesso são sempre no final de alguns corredores. Não é à toa, é para te obrigar a passar por muitas vitrines e lojas até chegar onde você precisa, porque quando você é exposto a algo, você costuma entrar. Por isso que as vitrines, elas são um lugar de destaque no comércio. A direção do seu olhar define a direção dos seus passos. Davi estava no palácio, primavera, tempo em que os reis iam para a guerra. A Bíblia diz que ele olha então da sua sacada, vê uma mulher e cobiça, a tal ponto que ele envia o marido dela para a linha de frente da guerra para que morresse, e ele então pudesse tomar para si uma mulher que não era dele. Irmão, os passos que Davi deu foram precedidos pelo olhar que Davi teve. Davi foi para um lugar que ele viu primeiro. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela falava: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente eu serei sarada. Se eu apenas tocar, ela viu algo, ela viu o momento do toque, ela viu o dispensar da virtude de Jesus, ela viu o milagre dela acontecendo e ela se moveu a partir do que viu. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa manhã? Então a direção do meu olhar define a direção dos meus passos, e a direção dos meus passos define o meu destino. Irmão, poucas pessoas escolheram o inferno como destino. As pessoas, com exceção de poucos, não acordam um dia e falam: eu quero ir para o inferno. Mas quando a gente decide o que a gente olha, a gente decide para onde a gente caminha, independente dos caminhos que a gente escolhe. É para esse lugar que a gente está indo. Tem caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas são caminhos de morte, não de vida.
Tem portas que parecem portas de milagres, mas não foi o Deus de milagres quem abriu. Tem promessas que Deus nos fez, e às vezes algumas propostas do inferno surgem parecidas com as promessas, e a gente confunde porque não sabe quando é Deus falando e quando não é. Você está comigo? Então guarda isso aqui. Sempre vai ser sobre como os meus olhos estão, como eu vejo as coisas. Você vai ver pessoas com esperança no meio do caos. Você vai ver pessoas abatidas vivendo algo que todo mundo queria viver. Irmão, durante o Covid, bilionários se suicidaram porque se tornaram milionários. O cara que só vê dinheiro quando muito dinheiro acaba, por mais que ele ainda tenha muito, ele só consegue ver o muito que ele perdeu. Tem gente, irmão, que está lá no meio de um abrigo, com mais expectativa em relação a reconstruir e recomeçar do que muitos de nós, porque algum desejo que a gente tinha não aconteceu. Mas a palavra de Deus fala que aqueles que carregam a esperança, eles são diferentes. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Irmão, olha para mim. Você não pode, você não tem esse direito de ser desanimado, cético todo o tempo, se você carrega uma palavra de vida dentro de você. Você não tem esse direito. Pastor, eu posso me abater? Pode. Você não pode permanecer abatido. Pastor, eu posso desanimar? Pode. Você não pode permanecer desanimado. Pastor, eu posso me enfraquecer? Pode. Você não pode permanecer no lugar da fraqueza, porque é nesse lugar que a força de Deus se revela. Diga ao fraco: eu sou forte. Pastor, eu posso sucumbir no vale? Pode. Você só não vai morrer no vale. Pastor, eu posso pensar em desistir? Pode. Você só não vai desistir. Irmão, você até pode passar por momentos de desânimo, todos nós passamos, mas você precisa levantar os seus olhos aos montes e se lembrar de onde veio o teu socorro, porque se os nossos olhos estiverem nos vales, a gente esquece que estamos a alguns passos do nosso milagre. O salmista diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde veio o meu socorro? Você não pode elevar os seus olhos aos seus gigantes, não é de lá que vem o teu socorro. Você não pode ficar colocando o seu olhar só no diagnóstico, não é do diagnóstico que vem o seu socorro. Max Lucado fala, eu já falei sobre isso milhares de vezes, eu acho até que ele podia me ceder essa frase. Max Lucado diz: olhe para os seus gigantes e você tropeçará. Olhe para o seu Deus e os seus gigantes tropeçarão. Você está comigo? Glória a Deus. Vamos, igreja, a gente pode mais, tem mais de Deus para essa manhã. Fechando esse parêntese, Deus não te chamou para ser um teólogo chato de YouTube. Deus não te chamou para ser um crítico da igreja. Deus não te chamou para ficar falando daquilo que estão fazendo e você acha que está errado. Deus te chamou para carregar uma boa notícia. Me chamaram para participar de 2 podcasts de teólogos do YouTube. Eu falei: eu não vou perder meu tempo com alguém que não fala de Jesus para ninguém. Eles não ganham ninguém para Jesus, eles não manifestam nenhum milagre, eles não operam sinais e maravilhas, eles só criticam a pregação dos outros, eles são céticos, eles são cítricos. Irmão, Deus não te chamou para esse lugar de ceticismo. Deus te chamou para carregar esperança. As pessoas têm que sair melhor depois de uma conversa com você. As pessoas têm que sair com os olhos brilhando depois de uma palavra de sabedoria que você vai dar. Precisamos nos mover em esperança. Precisamos retomar a nossa identidade. Somos aqueles que não se curvam mesmo em meio a desafios. Somos aqueles que triunfam mesmo em meio a desertos. Somos a igreja de Jesus. Somos uma expressão do reino de Deus. E aonde o reino de Deus está, existe paz, justiça e alegria. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Como são belos dos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz e que trazem boas notícias. Deus chamou para dar boas notícias, irmão. Vou falar de novo, alguém vai pegar isso daqui. Eu profetizo em nome de Jesus que nos próximos dias você vai ter boas notícias para compartilhar com a tua casa. Eu profetizo em nome de Jesus que nos próximos dias você vai se encher e se renovar na esperança,
Pastor, mas as coisas ainda não mudaram. Não mudaram, o problema é das coisas. Você mudou. Você não vai esperar que o teu entorno mude, não. Você vai mudar o teu entorno. Porque eu carrego paz, andarei em paz. Porque eu carrego vida, eu verei vida de Deus fluindo a partir de mim. Porque eu carrego esperança, a esperança não nos decepciona. Porque eu carrego a palavra de Deus, a palavra de Deus é suficiente. Porque eu carrego a vida de Deus. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Ele habita em nós. Então não há nada morto aos meus olhos que não possa, diante do nome de Jesus, ressuscitar. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Alguém recebe isso? Diga: eu creio. Vamos, igreja, diga: eu creio que o meu amanhã será melhor do que hoje. O que Deus confiou àqueles que carregam as boas novas? Primeira característica: eu preciso correr em 5 minutos. Isso dava uma série. Quantos receberam algo de Deus aqui nessa manhã? Ainda bem que eu vim, Jesus. É porque nós, pastores, estamos sofrendo algo que palestrantes não sofrem. Precisamos comprimir uma mensagem em 50 minutos para que as pessoas queiram ouvir na semana seguinte, enquanto palestrantes falam em imersões de 3 dias e a gente paga caro para participar delas. Então deixa eu comprimir ao máximo para que ninguém se ofenda com o tempo. Mas eu tenho uma palavra de vida para alguém aqui nessa manhã. Eu tenho uma palavra que vai mudar o destino de alguém aqui nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Vai mudar até o almoço de domingo hoje, irmão. Sua sogra não vai falar de problema na mesa, não. Você não vai falar de problema na mesa. Você vai falar de boas notícias. Você vai falar de boas novas. Se o seu cunhado puxar uma notícia ruim no meio da mesa, você vai falar: não, peraí, hoje não. Vamos falar de boas novas. Você viu que coisa incrível? Você viu aquela família que foi resgatada? Você viu aquilo que está acontecendo? Você viu o contrato que eu vou assinar essa semana? Você viu meu filho começou a andar? Você viu, já está jogando futebol? Deus está fazendo uma coisa nova. Aleluia. Aleluia. Vamos, igreja, se for para Jesus, será que você pode fazer barulho? Aleluia. Veja, Deus está fazendo uma coisa nova. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, mas a política, não, é porque o mercado... A igreja de Jesus está mais forte do que nunca. A igreja de Jesus está expandindo e operando milagres. Voluntários estão se doando por uma causa maior. Deus está redimindo a nação. Deus está fazendo algo novo. Deus está sacudindo as estruturas. Deus está nos despertando. Nação, desperta e resplandece, diz o Senhor. Aleluia. Você sabia que isso é contagioso, irmão? Esperança é contagioso. Esperança é contagioso. 2 coisas altamente contagiosas. Você tem que ter muito cuidado em manipular as duas: o medo e a esperança. Quando eu digo manipular, eu falo sobre, poeticamente, eu falo sobre você manejar, você tocar, carregar. A esperança é contagiosa. Se você não quer ser uma pessoa que muda os lugares positivamente por onde passa, não toque na esperança. Ela é contagiosa, altamente contagiosa. O medo também. Um homem, guarda isso aqui, que não é posicionado em Deus, se torna um homem fraco. E um homem fraco gera filhos medrosos. E uma geração medrosa não opera em sinais e maravilhas, porque antes de ver Deus livrá-los, eles já fogem dos campos de batalha. Lembra daquele provérbio oriental? Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Quantos herdeiros perderam tudo? Não que deixa eu abrir um parênteses aqui. No Brasil, na cultura latina, a gente combate e a gente não celebra herdeiros, porque a gente acredita que eles não fizeram por merecer ter o que tem. Mas existe um mérito no herdeiro que conseguiu manter e até aumentar o que recebeu. Então, o Evangelho fala a respeito de herança. Não é meritocracia, é herança. Tudo que eu tenho, tudo que eu carrego, tudo que eu lidero, tudo que Deus me confiou, não é sobre o meu suor ou sobre os feitos do André. Fala sobre uma herança justa que Deus me deu. Todos somos herdeiros de Deus. Você está comigo? Diga amém. Fecha parênteses, eu estou falando aqui de um mau herdeiro. Quando a gente vê alguém que herdou algo e perdeu tudo que herdou,
é porque foi poupado dos processos e não se tornou um homem forte. Então recebeu muitas coisas, mas por não ter estrutura para administrar o que recebeu, perdeu o que recebeu. E é muito provável que a geração seguinte, vendo os desafios e traumas que o seu pai fraco gerou, vai decidir se tornar um homem forte. Eu não vou viver o que o meu pai viveu, meus filhos não vão viver o que eu vivi. E aí ele se torna forte e gera estrutura. E se nós pouparmos de novo os nossos filhos dos processos, geraremos uma nova geração fraca. É cíclico. Você está comigo? Diga amém. Então, irmão, guarda isso aqui. É contagioso, esperança é contagioso. Medo também. Um pai fraco gera uma geração fraca. Um pai forte gera uma geração forte. Um pai que vive angustiado, com medo, pode fazer com que seus filhos também vivam ansiosos e angustiados e com medo. Mas um pai que se move em esperança é contagioso. Seus filhos vão ter expectativas. Se alguém disser para ele que ele pode ser astronauta, ele vai começar a sonhar com a lua. Se alguém disser para ele que ele tem um chamado para as nações, ele vai querer botar um mapa mundi no quarto dele. Por quê? Porque a esperança está se movendo numa nova geração. Nós não veremos os nossos filhos diminuírem a expectativa para caberem dentro do que eles conseguem, não. Eles vão aumentar a porção de fé para viver aquilo que sozinho eles não viveriam. Alguém está comigo? Você não vai diminuir a sua expectativa, você vai aumentar o seu nível de fé. Você não vai crer em coisas menores para conseguir ver elas se cumprindo, não. Você vai aumentar o seu nível de fé para ver coisas impossíveis acontecendo naturalmente. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Esperança é contagioso. Deixa eu compartilhar algo aqui, que eu nem ia falar sobre isso, mas eu sinto no meu espírito que está nascendo um movimento de esperança na nossa igreja. E eu quero ser muito vulnerável e dizer que está me afetando de formas que há bastante tempo não me afetavam. E aí ontem eu estou saindo do hospital, estava eu, o Alê, que é um dos nossos pastores, e estava o Ari. A gente para no sinal, tinha um cara, 30 e poucos anos, com uma criança na canguta pedindo dinheiro, mas já era 1 da manhã e o menino era muito parecido com o Benício. E aí eu olhei e falei, caramba, ali, essa hora, essa criança no colo com o pai. Aí abre o sinal, aqui você chama de farol, né? A gente segue. E aquilo me gerou um incômodo. Eu falei, ali, eu preciso voltar, vamos voltar. A gente voltou. Paramos o carro, chamei o rapaz, falei, me fala a sua história. Me chamo fulano, tenho 4 filhos. Meus filhos estão dormindo naquela barraca ali na esquina. Eu só preciso de uma oportunidade. Falei, você tem problema com drogas? Já tive. Quanto tempo você está limpo? 16 anos. Você já foi fichado na polícia? Já. Qual foi o delito? Tal delito. Onde você cumpriu pena? Tal lugar. Quando foi? 2018. Você quer uma segunda chance? Ele falou, quero. Eu falei, o que você faria se tivesse uma segunda chance? Ele falou, eu me agarraria com todas as minhas forças. Eu falei, então eu vou te dar uma segunda chance. A gente vai te contratar, você vai trabalhar na igreja, seus filhos vão sair da rua, a gente vai alugar uma casa para vocês. A gente tem que fazer algo, irmão. Precisamos fazer algo. Agora, o que me moveu em relação a isso? Foi ver os voluntários que estão indo para lá. Não é porque eu sou bom, não, é porque a esperança está contagiando. É ver gente que está aqui sem dormir, empacotando remédios, que está aqui sem dormir, servindo. Não é porque o seu pastor é bom, porque o bom que existe em você, a bondade que existe em você não é sua, é Deus quem coloca. A fé que você carrega não é sua, foi Deus quem deu. A provisão que você tem não é sua, foi Deus quem te confiou. Então nem nisso a gente pode nós não podemos nos vangloriar. A glória não é nossa. Você está comigo? Diga amém. Mas eu estou falando isso para edificar a tua fé e para você entender que quando a gente se posiciona, isso é contagioso. Falei, cara, tem amigos meus, empresários, que estão sem dormir no meio da água para ajudar pessoas a mudarem de casa. Tem uma família com um cara que parece o Benício. Aí eu chamei, falei, cadê seus filhos? Aí chamou a filha tem idade da Cécia. Eu falei, meu Deus, podia ser o Benício dormindo aqui, podia ser a Cécia dormindo aqui. Vai dar para mudar a história de todo mundo? Só a gente? Não. Mas se a gente fizer o que a gente consegue fazer, isso vai contagiar outras pessoas a fazerem o que elas podem fazer. E isso pode gerar um movimento de esperança. Você está comigo? Pastor, isso não é novo, muitas igrejas fazem. Irmão, não é sobre pioneirismo, não é sobre tomar para si, é sobre fazermos o que podemos fazer enquanto conseguimos fazer. Porque pecado, segundo a Bíblia, se eu não me engano em Tiago, não é sobre o mal só que eu faço, mas é sobre o bem que podendo fazer, escolho não fazer.
Fala comigo, levante suas mãos e diga: esperança é contagioso. Eu sinto que o que começou agora no Rio Grande do Sul pode gerar em nós uma onda de consciência, porque existe similaridade. Entenda com muito zelo o que eu vou falar, e se isso for tirado do contexto pode ficar muito confuso para quem ouviu. O fato da gente ver alguém que tinha uma casa e da noite para o dia perdeu, para muitos de nós gera uma facilidade de assimilação, de reciprocidade. Por quê? Porque quando você via um morador de rua que não tinha, você entende que talvez ele nunca teve. Mas quando você vê alguém que tinha e perdeu, você se coloca no lugar dessa pessoa. Alguns foram despertados só por ajudar pessoas em condições de rua, por exemplo. Alguns só foram despertados agora porque viram alguém similar. Não importa o que te despertou, não importa de que forma você foi despertado, o que importa é que estamos despertando. Então, se você quer ajudar moradores de rua, pessoas com problemas com vícios, se você quer ajudar pessoas em condições de vulnerabilidade, se você quer ajudar crianças que foram vítimas de abuso, se você quer ajudar crianças ou movimentos de orfandade, irmão, não importa qual é o modelo, o projeto, aonde, o que importa é que precisamos nos mover como resposta de oração para uma geração, porque a Bíblia diz que são belos dos montes os pés daqueles que carregam boas notícias. Qual é a boa notícia para um pai de família que dorme na rua? Saber que ele vai poder dormir debaixo de um teto. Qual é a boa notícia para alguém que passa fome? É saber que ele não vai passar fome no dia seguinte. Agora, qual é a boa notícia para toda a criação? É a mensagem do Evangelho. Essa é a boa nova. Estávamos cativos, fomos libertos. Éramos escravos, fomos feitos filhos. Estávamos perdidos, fomos encontrados. A vida encontrou a morte para que pudéssemos viver. O único Filho de Deus foi feito cativo para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Essa é a boa notícia. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu preciso finalizar, eu vou falar sobre 3 características, e a banda pode subir, para parecer que a gente está acabando, sobre 3 características daqueles que carregam esperança. Alguém recebeu algo de Deus nessa manhã, de verdade? Primeira característica de quem carrega esperança: você se torna um ministro da reconciliação. Olha para mim. Você se torna um ministro da reconciliação. Romanos 5,10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Mas não apenas isso, também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora o ministério da reconciliação. E a Bíblia diz: então todas as vezes que vocês disserem reconciliem-se com Deus, é como se o próprio Deus falasse através de vós. Irmão, olha para mim e guarda isso aqui em nome de Jesus. O que a Bíblia está dizendo é que no dia que você foi reconciliado com Deus, você recebeu também um ministério. Que ministério é esse, pastor? O ministério da reconciliação. Você era escravo, foi feito filho, agora você vai resgatar escravos. Você era cativo e foi liberto, agora você vai libertar cativos. Você estava enfermo, foi curado, agora você vai curar enfermos. Você estava perdido, foi transformado, agora você vai transformar os perdidos. Alguém comigo aqui? Primeira coisa que acontece com quem carrega esperança: você se torna um ministro da reconciliação. Você está comigo? Diga amém. Segunda característica de quem carrega esperança: você se torna um pacificador. Fala com quem está do seu lado. Precisamos ser pacificadores. Bom, eu conheço um pastor que não fala com pastor. Eu já tive pastores que se tornaram um desafeto no ministério. Eu conheço amigos que não falam com outros amigos de ministério, mesmo sendo líderes espirituais. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão, aí fala sobre várias características dos homens carnais nos últimos dias: avarentos, uma série de coisas, egoístas. Mas uma das características que sempre gera temor no meu coração, a Bíblia diz que serão irreconciliáveis. O que é alguém irreconciliável? É alguém que não reconcilia com ninguém,
O orgulho não permite que ele se reconcilie com ninguém. Agora a Bíblia fala que os homens que carregam o coração do tipo de Deus são pacificadores. Concordo isso aqui em nome de Jesus. Isso pode mudar a história da tua família, talvez de alguma relação familiar. Se você quer carregar esperança, você precisa ser um pacificador. Você não vai gerar contenda, você não vai colocar pilha na briga de ninguém. Você vai trazer uma palavra de vida, você vai cessar brigas. A palavra dura incita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Você vai ter uma palavra certa na hora certa. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Você vai ser um agente de paz. Você vai entrar em lugares que pessoas não se falam, vão passar a falar porque você chegou. Você vai entrar em lugares de crise, as crises vão cessar porque você chegou. Você vai entrar em empresas, talvez o ambiente é tóxico, o ambiente vai se tornar saudável porque você chegou. Você vai se aproximar de pessoas que não conseguem perdoar os pais, não tem uma boa relação com o pai, com a mãe. Vai ser restaurada essa relação. Por quê? Porque você chegou. Eu declaro em nome de Jesus uma igreja se levantando como pacificadores, agentes de paz. Os lugares onde você pisa serão transformados porque você pisou. Os lugares onde você entra serão transformados porque você entrou. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Diga amém. Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.